Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, vibrando amorosamente por todos aqueles que se encontram em dificuldade, por aqueles que se encontram nos hospitais, pelas ruas, pelos que se encontram acamados, pelos nossos amigos queridos que se encontram nos hospitais. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em novas tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, versículos 7 e 12. Tratai todos os homens como querereis que vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomar contas, apresentou-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago a dívida. Porém, o tal servo, lançando-se aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhes disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do seu companheiro? Assim também eu me compadeci de ti. E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 e 35. Amar ao próximo como a si mesmo
Fazei aos outros como quereríamos que os outros nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros ou que se deve fazer a si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódio nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. É que estamos a caminho e é o que estamos tentando aprender, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós, se colocar no lugar do outro, né? Eis a forma, eis o caminho, como ele diz, né? Mas sabemos que não é fácil, porque ainda somos egoístas, né? Pensamos primeiro em nós, depois no outro. Mas precisamos começar a colocar em prática, e é um exercício diário, né? Continuando o Evangelho, dai a César o que é de César. Significado dessa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa tem o seu lugar, o seu devido lugar, né? E o seu propósito. Vamos ler um pouquinho para entender aqui. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém. Por que não levas em conta a pessoa dos homens? Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram o dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhes: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo 15 e 22, e Marcos no capítulo 12, versículo 13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformados em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao ver que dessem a cada um o que era devido.
Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade e a autoridade, bem como para os indivíduos. E aí tem um texto que foi extraído do Momento Espírita, que faz uma reflexão sobre essa expressão, dai a César o que é de César. E eu gostaria de dividir com vocês. E o texto inicia da seguinte forma. O apóstolo Mateus, no capítulo 22 do seu evangelho, relata um momento no qual os fariseus, juntamente com os herodianos, tentam dispor o Cristo com a autoridade romana. Então é o questionamento feito acima, né? Então, contextualizando o cenário, numa época em que qualquer crítica às decisões do imperador era severamente punida, os sacerdotes, de maneira engenhosa, perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar impostos a César. E Jesus, sabendo da malícia, pediu a um deles que lhe mostrasse a moeda utilizada para o tributo, e mostrando-a, interrogou-as quanto à imagem e à inscrição. São de César? Responderam. Sendo Jesus, sentenciou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tal afirmativa, tão simples e tão sábia, foi suficiente para surpreender os fariseus e lhes calar os intentos. Com esse ensino, Jesus nos deixa clara a legitimidade dos nossos deveres civis, como é o caso dos impostos e de outras obrigações. Nos dias de hoje, nada mais atual. Com o advento da internet, o mundo passou por uma revolução. Há um enorme fluxo de informações. Torna-se cada vez mais tênue a linha que separa a vida real da chamada vida virtual. Compartilham-se arquivos, ideias, trocam-se mensagens em tempo real, milhões de e-mails são enviados todos os dias, vende-se, compra-se praticamente tudo. Pessoas se conhecem pela internet, entretanto, nem tudo são flores, né? Muitas vezes repassamos mensagens sem saber se realmente é da pessoa, se foi o pensamento da pessoa, a legitimidade da mensagem, né? Um hábito muito comum de muitos usuários de computadores é fazer download, baixar música, vídeo e até mesmo livros inteiros, sem atentar aos direitos autorais. Em outra esfera, sonegam-se impostos, os quais são necessários para garantir aos cidadãos direitos como moradia, educação, saúde e lazer. Há ainda outros hábitos que, por tão comuns, quase sempre se tornam naturais, mas que estão longe de serem morais. Por exemplo, sairmos alguns minutos antes de encerrar o expediente, pegar um livro emprestado e não devolver, né? Outros ainda, como perceber que o troco veio a mais e não devolvê-lo ao caixa, que com certeza no final do dia vai sentir falta daquele dinheiro. Os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Afinal, se não procurarmos nos ajustar às leis humanas, como poderemos fazer com as leis divinas? E se estamos aqui para esse processo de aprendizado, como é que podemos deixar, né? Ah, não, eu sigo as leis morais, mas eu estou transgredindo as leis humanas, né? Então tem coisa errada.
Então temos que refletir nas nossas ações. Pensemos nisso e percebamos o quanto nossas ações, por vezes, estão baseadas no automatismo cultural, na qual certas tendências não moralmente corretas são aceitas como se fosse ou fossem. Entretanto, os que buscamos viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, devemos nos lembrar da máxima evangélica: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Isto é uma atitude de acordo com a moral cristã. Não há meio termo, né? E ele nos deixa essa reflexão. Redação do Momento Espírita está baseada no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que nós estamos estudando. E agora nós vamos falar sobre Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor, Lázaro Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. E aí, um tempo atrás, eu assisti o filme da Irmã Dulce e ela diz que se houvesse mais amor, o mundo seria outro. E se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o máximo de si em favor do seu irmão. Assim sendo, haverá paz. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais os suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser. Elevado e transfigurado, o sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instinto. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção do alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bólota oculta o carvalho, os seres menos adiantados. São os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanece subjugado pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis as suaves
os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é a essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse amor sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser, um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Sempre, por mais difícil que a gente veja que um irmão está numa situação difícil, tem sempre um coração ali vibrando de amor por ele. Todos nós temos, todos nós, né? Disse por um ser, um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros do amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais, espécies de misântropos. Misantropia é aversão e repulsa aos seres humanos. E continuando, espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações. No ato da criação, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes, que constitui as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pelas ideias de que os outros participarão das simpatias efetivas, de que são ociosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta, vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes e de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa, é difícil, mas será realizada. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, da casta, da nacionalidade. E Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando precisarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façai aos outros o que não querereis que vos façam, mas fazei pelo contrário tudo o que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é uma irmã que ele não poderá resistir ao seu contato. Vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações.
A terra, morada de exílio e de prova, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos cansei, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompe o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas palavras doces: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas dela retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada, tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. E ficamos por aqui hoje, com essa mensagem, Instruções dos Espíritos, finalizando a nossa leitura. E que possamos, durante a semana, nos lembrar dessas lições e a sua prática, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. Fiquem com Deus e boa semana a todos.